Bom dia, a partir de agora inicia-se a live de transmissão de posse dos conselhos paroquiais de assuntos econômicos e administrativos de todas as paróquias da Arquidiocese de Natal. Cada conselho se encontra na sua respectiva paróquia com o seu pároco, que neste ato representa presencialmente o arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. Inicialmente, saudamos a todos os conselheiros, a todos os párocos e damos boas-vindas aos conselheiros que assumem hoje o encargo de participarem da gestão paroquial em suas comunidades e, por assim dizer, também participam da gestão administrativa da Arquidiocese de Natal. Tudo isso nós estamos fazendo, a Arquidiocese de Natal empossa hoje os conselhos paroquiais para dar cumprimento ao que se encontra no cano 537 do Código de Direito Canônico, como também terão como campo de trabalho, como missão, acompanhar e colaborar na gestão paroquial, sobretudo no que diz respeito ao que se encontra no livro 5º, Cânones 1254 a 1310, que tratam dos bens temporais da Igreja. Então, feita esta abertura e esta saudação, vamos agora compor a mesa da diretora da sessão de posse. Convidamos Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano de Natal. Convidamos também para compor a mesa o padre Valdir Cândido de Moraes, ecônomo e vigário episcopal para a administração. Convidamos o padre Rodrigo Fernandes de Souza Paiva, chanceler da Arquidiocese de Natal. E convidamos também o padre Paulo Henrique, vigário-geral da Arquidiocese. Então, agora, composta a mesa, vamos passar a palavra para o padre Paulo, vigário-geral, que fará, podemos ficar sentados, todos os conselheiros, em suas paróquias também, e vamos ter a oração inicial feita, invocando o Espírito Santo, pela missão que todos assumirão, feita pelo padre Paulo, vigário-geral da Arquidiocese. Bom dia a todos. Invoquemos o nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa prece ao bom Deus, para que este momento seja um momento abençoado e todos possam assumir a missão de colaboradores na ação administrativa, para a pastoral, para a missão da Igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. E agora podemos ficar sentados, dando continuidade. O nosso arcebispo, Dom Jaime, fará uma breve saudação e declarará aberta a sessão de posse dos conselhos paroquiais.
Meus caros irmãos e irmãs, todos, desde já aqui desta sala de reuniões, de eventos da nossa Cúria Arquidiocesana, saudando o Padre Paulo, Vigário-Geral, o ecônomo Padre Valdir, Padre Rodrigo Chanceler e o Dr. Vital, do Patrimônio e integrantes todos aqui presentes, Diácono Teixeira, Diácono Amadeu, grandes colaboradores e colaboradoras da parte técnica, transmissão pela internet, e a minha saudação muito especial a todos os membros dos conselhos econômicos e administrativos das nossas paróquias. Minha atenção com todo apreço, gratidão, confiança, ânimo, encorajamento para os nossos padres, todos os que estão à frente das nossas paróquias, em seus diversos níveis. O trabalho, o esforço do economato, do vicariato administrativo da nossa arquidiocese é muito louvável, e para nós todos este é um momento muito significativo, não obstante estarmos vivendo o drama que atinge a humanidade com a gravidade desta pandemia que aí está. Então nós estamos nos reunindo, estamos vivendo este momento virtual, à distância, tendo certamente na mente pessoas que estão enfermas, gente de igreja, conhecidos, ou que faleceram, que Deus os tenha em sua paz, console os seus familiares, e devemos rezar por aqueles que estão enfermos, hospitalizados. A outra referência, que certamente até nos comove, desde ontem, a presença, a viagem do Papa Francisco ao Iraque. Se tivermos a oportunidade de acompanhar e ver tudo aquilo que são grandes sinais para o mundo, para a vida da igreja e para cada um de nós, teremos certamente um desejo muito grande de vencermos esta realidade e também nos preocuparmos para que tenhamos um tempo novo e um tempo diferente a partir de agora, sobretudo depois desta pandemia, de modo que, me referindo a essas duas realidades, com muita esperança e gratidão, declaro aberta esta reunião virtual tão importante, a posse coletiva dos nossos conselhos econômicos e administrativos. Lembremos-nos daquela primeira experiência lá no SEMURI, com a presença de mais de 600 pessoas, de todas as paróquias, ou de sua grande maioria, e agora nós estamos revivendo ao mesmo momento, em moldes diferentes, mas prosseguindo com esta conquista tão louvável das nossas administrações paroquiais. Nesta reunião, certamente iremos ver muito claramente os efeitos e os frutos do Cura Online. Eu, após, no devido momento de uma palavra mais extensa, partilharei tudo aquilo que tenho meditado, ouvido nestes dias e, sobretudo, hoje pelas redes de informação. Muito obrigado, tenhamos um bom encontro. Continuando, teremos agora aberta a sessão por Dom Jaime. Teremos agora a palestra sobre o papel do Conselho Econômico na missão
da Igreja, a ser proferida pelo diácono Francisco das Chagas Teixeira de Araújo, advogado, assessor jurídico da Arquidiocese de Natal. Eu quero cumprimentar a todos e a todas, de modo especial o nosso arcebispo Dom Jaime e os padres que com ele compõem a mesa, e cada um e cada uma dos membros do Conselho de Assunto Econômico e Administrativo das paróquias, cumprimentando aqui as mulheres que estão presentes, Fátima Lapenda e Márcia, que é do conselho aqui da paróquia da Catedral. Para nós compreendermos e entendermos bem qual é o papel do Conselho de Assunto Econômico Administrativo na vida da diocese e da paróquia, é fundamental nós respondemos à pergunta: quem somos nós? E nós somos homens e mulheres batizados na Igreja Católica Apostólica Romana. E por causa do sacramento do batismo, nós nos tornamos fiéis dessa igreja. Igreja que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, ele qualifica como igreja povo de Deus. Sacramento universal de salvação. E como sacramento universal de salvação, cabe a cada um de nós, batizados, levar a mensagem de Jesus Cristo a todos os recantos do mundo, assumindo no cotidiano de nossas vidas, conforme os dons, carismas e capacidades técnicas de cada um de nós, levarmos a todos os recantos do mundo a realização da missão da Igreja, na sua tríplice dimensão: o anúncio da palavra, a dimensão sacerdotal celebrativa e a dimensão do serviço da caridade. A Igreja Povo de Deus é uma comunidade fundada na caridade. Lembrando, irmãos e irmãs, que a caridade é irmã gêmea da justiça, cujo lastro onde ela se firma é a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. A verdade revelada pelo Pai. Deus conosco. O Deus dos cristãos, que cansou de estar acima de tudo e de todos, e veio morar entre nós, fazendo-se Deus conosco em Jesus Cristo. Que maravilha! Então, a igreja é, portanto, uma comunhão de caridade, a saber, uma rede interligada de pessoas em relação amorosa com Deus e com as demais pessoas.
é uma expressão da graça de Deus e na qual todos os seus membros participam do serviço da vida. Os fiéis batizados, homens e mulheres, que formam a igreja, constituem, como eu disse, o povo de Deus, conforme o Santo Concílio Vaticano II. Portanto, o clero, bispos, padres, diáconos, os leigos e as leigas, religiosos e religiosas, pessoas de vida consagrada, pertencem à mesma comunidade de fé, à mesma comunidade de esperança, à mesma comunidade de amor. Somos todos, meus irmãos e irmãs, por causa do santo batismo, fundamentalmente pessoas iguais. Por isso que a igreja, ao desenhar a sua configuração, ela se denomina a comunidade de comunhão e participação. Não há dois níveis de adesão à igreja e, portanto, não se justifica grupos separados ou considerados mais importantes do que uns dos outros. A igreja hierárquica, daquela hierarquia do passado, lá da Idade Média, aquela igreja onde tem alguns ditando regras e a grande massa dos fiéis batizados somente ouvindo, essa igreja está superada pelo Concílio Vaticano II. A igreja é comunhão e participação. Nós encontramos fundamento também nessa verdade conciliar na Sagrada Escritura. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo diz que há diversidade de dons, mas é um só o Espírito. São Paulo afirma que os ministérios são diversos, mas é um. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, diz São Paulo, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. Esse mesmo Espírito distribui todos os dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, aqui é que nós encontramos uma ligação com a missão que a Igreja de Jesus Cristo, que está na Arquidiocese de Natal, presente em cada paróquia e em cada comunidade eclesial da Arquidiocese de Natal, está confiando a cada um de vocês. A igreja, sob o ponto de vista da sua expressão humana, material, ela está organizada numa diocese. Ela não é do mundo, mas está no mundo. Por isso que ela tem uma organização. Por isso que ela assume dever e obrigações. E aí, o primeiro responsável pela condução na igreja é o arcebispo metropolitano. A igreja, ao formatar a sua organização, ela criou institutos jurídicos para facilitar
a gestão. E o primeiro entre todos é o bispo arquidiocesano. É ele o símbolo da unidade para colocar a serviço de todos na igreja os dons e os carismas que são diferentes entre nós. Mas o bispo é como que o bom agricultor que colhe todos esses dons e carismas e oferece ao Pai para distribuir entre a comunidade dos fiéis. O Conselho de Assunto Econômico é chamado a participar com o bispo diocesano, no nosso caso, o arcebispo metropolitano, é chamado a participar de forma efetiva em comunhão com o pároco ou administrador paroquial, a quem o bispo delega a parcela de sua responsabilidade para cuidar da paróquia. O Conselho de Assunto Econômico é chamado a participar para que, em comunhão, cuide bem dos bens temporais que essa mesma igreja confia à nossa gestão para o bem do povo de Deus. Por isso que a instituição, a posse do Conselho de Assunto Econômico, tem um valor fantástico. Vocês foram chamados e foram escolhidos a partir do discernimento do seu pároco ou do seu administrador paroquial para servir a igreja como instituição. O Instituto Jurídico Conselho de Assuntos Econômicos e Administrativos é para estar a serviço da igreja diocesana ou arquidiocesana, de modo muito específico, olhando para a sua paróquia. Mas não perder a dimensão do conjunto, do todo. Vocês, meus irmãos e irmãs, não foram chamados para simplesmente formar um grupo para sentar junto ao bispo diocesano ou ao pároco ou administrador paroquial. Vocês foram chamados para condividir com o bispo diocesano e seus colaboradores imediatos, que são os padres, a responsabilidade de fazer uma boa gestão na paróquia. Essa investidura que se dá pelo mandato, ela quem lhe dá o reconhecimento do seu papel como leigo cristão ou leiga católica para prestar esse serviço à igreja. Por isso ele tem esse mandato através do qual você é investido no encargo para servir a igreja. Esse mandato, ele tem um tempo perene de 3 anos. De 3 anos. E você é chamado nesses 3 anos a colaborar com o padre, pároco ou administrador paroquial e com o bispo diocesano para cuidar bem dos bens temporais. Zelar pelos bens temporais. E é interessante, meus irmãos, que o Conselho de Assunto Econômico, que é obrigatório na paróquia, ele tem poderes consultivo, executivo e, em casos extraordinários, ele é vinculante.
Muitas vezes a gente corre o risco de relativizar o conselho por ele ter essa característica de consultivo. Nós não podemos relativar. Porque a quem interessa o conselho? Ao bom gestor da diocese, ao bom gestor da paróquia. Ele precisa consultar o seu conselho imediato de assunto econômico e administrativo para, de forma consciente, tranquila, responsável, à luz de um discernimento sério, tomar decisões em relação aos bens da igreja que estão confiados a ele nesta paróquia. Com consciência de que esses bens não lhe pertencem. Não é uma propriedade privada minha. Esses bens pertencem à coletividade dos fiéis cristãos católicos organizados na Diocese de Natal. Portanto, nós somos depositários do bem comum dos fiéis católicos. E esses bens, meus irmãos e irmãs, estão a serviço de quê? Existem para quê? Eles existem em função da missão da igreja. A finalidade de nossas igrejas, de nossas paróquias, de nossas capelanias, é levar a efeito a missão primordial da igreja, que é anunciar o evangelho, que é prestar culto a Deus, que é servir na caridade os mais pobres. É isso. É nessa tríplice dimensão da missão da igreja que nós somos chamados a aplicar os recursos materiais da igreja. E é muito importante a gente ter presente isso. Porque aqueles que assumem com responsabilidade clara o seu papel, jamais vão deixar de escutar uma boa orientação do Conselho de Assuntos Econômicos. E é importante ter presente, a igreja não é do mundo, mas está no mundo. E esse mundo no qual nós estamos, chama-se Estado brasileiro, que cada vez mais abre os olhos para controle sobre a sociedade civil organizada. E é importante que o Estado exerça o seu controle de forma responsável, assim como as normas mandam. E nós não precisamos de normas do Estado para cumprirmos com nossas obrigações, porque a igreja tem normas claras, objetivas, que nos orienta a cumprir o nosso papel. E aqui eu quero destacar as ferramentas. Muito importante a gente dispor das ferramentas para uma boa gestão. Uma gestão que o Santo Padre, o Papa Francisco, diz que é para ser fundada na equidade, na prestação de contas, na transparência e na responsabilidade corporativa, organizacional. Então, o Evangelho nos manda fazer isso. A doutrina da igreja, que está no concílio, e o direito da igreja também assim nos orienta. Então nós temos tudo isso. E agora, Dom Jaime deu um passo mais adiante, nos oferecendo ferramentas adequadas e ágeis, que é a implantação do programa administrativo em todas as paróquias. Em tempo real, se pode exercer o controle das paróquias e diocese, para melhor prestar o serviço da igreja ao povo de Deus. Graças a Deus
que a gestão da diocese vem cada vez mais aprimorando os sistemas de controles internos, que são necessários em toda e qualquer organização, até nas nossas casas, para podermos cumprir bem o nosso papel, a nossa missão. Então, meus irmãos e irmãs, que todos nós nos sintamos parte da videira que Jesus fala no Evangelho. Vós sois os ramos. Nós somos membros da igreja. Nós somos os ramos dessa videira. Essa videira esses ramos que se alimentam da fonte, da água viva, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho. E na Igreja Arquidiocesana de Natal, nunca podemos esquecer que a seiva que alimenta a videira, essa grande árvore, frondosa, majestosa, bonita, que é a Arquidiocese de Natal e sua história, a seiva que nos alimenta na fé, na esperança e na caridade, ela está enriquecida pelo testemunho do sangue dos mártires. Está regada pelos sangue dos mártires, protomártires do Brasil. Então, a nossa missão, meus irmãos, é uma missão de uma igreja viva e edificante. Amém. Agradecemos imensamente esta maravilhosa palavra, palestra, nos proferida e dirigida a todos os conselheiros e paróquias sobre a atuação, o papel do conselho na missão da igreja. Mais uma vez queremos agradecer a todos os párocos, o empenho, o zelo, a organização, para que cada conselho se sentisse hoje tranquilo no lugar que aí está. Foram vários, alguns até mandaram fotos dos ambientes preparados, pelo que nós, a Arquidiocese de Natal, agradece e sente-se feliz por esse engajamento, por esse compromisso, por essa responsabilidade tão demonstrada para com a posse dos conselhos no dia de hoje, no modo virtual. E agora teremos então a palavra do nosso ecônomo e vigário episcopal para a administração, o padre Valdir Cândido de Moraes. Então, bom dia a todos. Quero saudar com muita alegria todos os nossos irmãos leigos e leigas que neste momento conosco participam deste momento tão importante para a vida da igreja da nossa Arquidiocese de Natal, como também os nossos irmãos sacerdotes, párocos e administradores, que são os presidentes dos respectivos conselhos que hoje tomarão posse para este mandato de 3 anos. É com muita alegria que nós queremos acolhê-los neste momento, como todos já fizeram. Mas também quero agradecer a todos aqueles que assumiram nos últimos 3 anos este mandato, esta missão, alguns que foram reconduzidos, outros que foram substituídos. Aos que foram substituídos, nós desejamos a recompensa de Deus pelo trabalho, pela missão, e aos que foram reconduzidos, que o Espírito Santo seja sempre esse instrumento de força para esta nossa missão,
que continua. E ao mesmo tempo, gostaria de, como cônomo da Arquidiocese de Natal, relembrar que há 3 anos nós dávamos este passo importante para a unificação do mandato de todos os conselhos das paróquias da nossa Arquidiocese de Natal. É um ato, digamos assim, pioneiro daquilo que eu conheço em outras dioceses, conversando com outras experiências, quando o nosso arcebispo Dom Jaime tomou esta iniciativa de unificar todos os conselhos para o mandato de início e final para todos. E hoje nós damos este segundo passo, repetindo aquilo que Dom Jaime já dizia no início da sua fala, que há 3 anos lá no Semuri nós vislumbrávamos uma presença maciça de tantos leigos e leigas, sacerdotes, dispostos a contribuir com esta missão. Como este passo foi importante e ele continuará sendo importante para a nossa igreja de Natal. Não importa se o padre é substituído em uma paróquia, mas o conselho, sendo um instrumento pessoal do bispo nas paróquias, conforme nos orienta o direito canônico, esse conselho permanece independente da saída do padre para uma outra missão. Então, isto é um sentido muito profundo de unificação, onde nós sabemos que assim a igreja, ela acontece na sua dinâmica, na sua missão desta forma. Nós passamos, mas a instituição sempre permanece como instrumento de Deus para cada um de nós. Então, nós estamos revivendo hoje de forma virtual, estava planejado, como todos sabem, uma posse presencial aqui na nossa igreja catedral, onde depois teríamos a missa em ação de graças presidida pelo nosso arcebispo. Porém, seguindo as orientações, como sempre fizemos como igreja, na nossa responsabilidade, daquilo que é este tempo de pandemia, as orientações das autoridades sanitárias, nós então aqui estamos vivendo este momento de posse, de forma virtual, mas com o mesmo espírito, com a mesma alegria e o mesmo sentido da missão que nos será confiada logo mais com esta posse comunitária. É importante que nós então, uma vez que já disse, somos pioneiros neste ato de um mandato unificado, também nós queremos mostrar, como já foi dito e repetir, a importância do conselho na nossa vida paroquial. O conselho, como nós sabemos, é um instrumento querido pela igreja, constituído e fundamentado no direito canônico e confirmado pelo bispo diocesano para esta missão. Toda paróquia, conforme diz o direito canônico, deve ter o conselho econômico de assuntos administrativos e econômicos para auxiliar na pessoa do bispo esta missão dos nossos padres, nós que assumimos essa missão em nossas paróquias. Então, a importância que nós temos que reforçar sempre este grande instrumento que é o conselho em nossa vida paroquial. Uma representação de leigos e leigas que ajudam o padre a, diante deste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, conduzir administrativamente a vida paroquial, financeira, administrativa de cada paróquia de nossa diocese. Nós também queremos relembrar um pouco da importância dos últimos 3 anos, daquilo que foi a missão e continuará sendo, no que diz respeito à estrutura do nosso vicariato episcopal para a administração,
quando me refiro à questão da formação para os nossos conselheiros. Nós tivemos durante os últimos 3 anos momentos a nível arquidiocesano, momentos a nível de vicariatos, onde toda a equipe passou por todos os vicariatos, ali tivemos a formação presencial, e essa formação agora, até que nós não tenhamos a oportunidade de fazer presencial, ela deve acontecer juntamente com o pároco, o presidente do conselho, e com seus membros em suas referidas paróquias, tendo em vista este tempo de pandemia que nós estamos vivenciando. O importante é que logo mais após, já que se faça uma agenda para este mandato e esta missão, e os conselheiros terem também clareza da missão que é confiada a cada um de nós. Por fim, nós sabemos e temos a alegria de dizer que, como legado da pandemia, mesmo que a pandemia seja algo ruim que está acontecendo no mundo, na sociedade, em todos os ambientes, mas a pandemia também tem nos trazido talvez alguns legados, e no que diz respeito à Arquidiocese de Natal, este legado se traduz naquilo que é a implantação do sistema Cúria Online, que foi implantado aqui em janeiro de 2021, depois de um longo teste feito entre as paróquias, a arquidiocese, o novo sistema. A partir de 2 de janeiro de 2021, nós temos então, como legado, a implantação do Cúria Online, que é um instrumento que vem a nos ajudar mais ainda na administração de nossas paróquias, pois bem sabemos que, de certa maneira, estamos vivendo um tempo novo, onde, através da necessidade de tantas coisas virtuais, precisamos então nos livrar de realidades que talvez mais não condiz com o tempo presente. Então o Cúria Online vem para nos ajudar, nos auxiliar. Então os conselheiros, desde já, saibam, procure saber, procure entender o que é o Cúria Online com o seu pároco, para que exatamente vocês tenham este acesso a esse instrumento administrativo, pastoral, tudo que vive a nossa igreja, para um serviço eficiente na nossa vida, neste tempo que nós estamos vivendo. Acompanhando então esta administração em tempo real. Uma coisa boa, que inclusive podemos até testemunhar, depois do Cúria Online implantado, pela primeira vez então, em janeiro de 2021, nós estamos em março, já terminamos fevereiro, toda a contabilidade de janeiro de 2021 já está aprovada, corrigida, e isto é algo muito importante para a nossa vida, para a nossa missão. E assim pretendemos continuar. E por isso os conselheiros fazem também parte, são convidados a fazer parte desta missão, deste novo tempo que nós estamos vivendo na nossa igreja. E por fim, dizer a todos que aqui estamos à vossa disposição. Não podemos fazer isso de forma presencial agora, mas como todos vocês sabem, os canais da nossa arquidiocese, o Vicariato Episcopal para a Administração, com sua equipe, assim como fizemos durante todo este tempo de pandemia, estamos disponíveis para ajudá-los nesta missão. É melhor errar com a igreja do que errar sozinho. E por isso o Conselho vem a somar nesta missão de sermos instrumentos assim para com a igreja fazer acontecer esta vida, esta administração, para que assim possamos ter a nossa consciência tranquila diante da missão e diante do nosso Deus. Então, nosso muito obrigado, que Deus vos abençoe e sigamos firmes. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para esta missão. Agradecemos ao Padre Valdir a saudação, a palavra dirigida. E agora, antes do rito de posse,
Convidamos o nosso chanceler, Padre Rodrigo Fernandes de Souza Paiva, para fazer a leitura da provisão geral desta posse e da nomeação dos conselheiros, além de outras informações. Bom dia a todos, bom dia a cada um que nos acompanha por meio deste momento tão especial da nossa Igreja Arquidiocesana. Minha saudação à mesa por meio do nosso pastor, do nosso arcebispo. E vamos proceder então, como já foi dito, com a leitura da provisão geral para a posse desta gestão do Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos e Administrativos das nossas paróquias. Dom Jaime Vieira Rocha, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, arcebispo de Natal. Provisão canônica de nomeação dos membros do Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos e Administrativos das diversas paróquias que hoje serão empossados. Em suas cidades, no caso de Natal, Parnamirim, Extremóis e São Gonçalo do Amarante, também em seus bairros. Aos que esta provisão virem, saudação, paz e bênção do Senhor. Para o bem do povo de Deus, confiado aos nossos cuidados pastorais, em conformidade com o cânon 537 e a legislação arquidiocesana vigente, nomeio como membros do Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos e Administrativos das 109 paróquias que hoje os recebem nos seus bairros e cidades do nosso estado do Rio Grande do Norte, dentro do território arquidiocesano, os seguintes componentes, como foram indicados pelos párocos, administradores ou responsáveis. Como solícitos cooperadores do nosso ministério, exerçam a função a que foram chamados, com espírito de serviço e caridade pastoral, unidos ao irmão, ao reverendíssimo senhor, que é pároco, administrador, responsável, que pelo seu ofício da citada paróquia torna-se presidente do referido conselho que ora nomeamos. Esta provisão será válida por até 3 anos, a contar da data de sua assinatura. Dada e passada em nossa Cúria Metropolitana, nesta Arquiepiscopal Cidade do Natal, sob o nosso sinal e o selo de nossa chancelaria, aos 6 dias do mês de março do ano do Senhor de 2021, nono do nosso pastoreio. Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano, Padre Rodrigo Fernandes de Souza Paiva, chanceler. Todas as provisões estão registradas no livro de provisões número 10 de nossa Cúria Metropolitana. É importante que todos saibam dos seguintes dados. Hoje serão empossados os conselhos paroquiais para assuntos econômicos e administrativos de 109 paróquias, das quais 80 delas optaram pela formação de um conselho com 7 membros e 29 delas optaram pela formação de um conselho com 5 membros, totalizando uma posse de 705 conselheiros leigos ou diáconos permanentes e 108 párocos ou administradores ou ainda responsáveis que presidirão estes conselhos. Portanto, resumindo, temos 705 conselheiros leigos ou diáconos permanentes, 108 presbíteros que presidirão os conselhos, numa posse de 813 membros empossados. E agora, preparemo-nos para o rito de posse. Em cada paróquia, os conselheiros
devem ficar de pé, assim como o conselho aqui da paróquia da Catedral, que se encontra no salão, se expressando e simbolizando todos os demais conselheiros. O conselho aqui presente é o da paróquia Catedral de Nossa Senhora da Apresentação. O rito de posse será dirigido, presidido pelo nosso arcebispo metropolitano, Dom Jaime Vieira Rocha, que nomeou todos os conselheiros. Na paróquia, o pároco representa pessoalmente Dom Jaime na acolhida, no recebimento do juramento que cada conselheiro fará ao final, como conclusão do rito de posse. Então, todos de pé, passamos agora a palavra para Dom Jaime, que presidirá em diálogo o rito de posse. Eu convidaria os conselheiros que estão aqui presentes, que eram empossados, para ficarem aqui ao lado, que possam ser vistos e assim compondo o cenário e o momento que estamos vivendo na pessoa destes nossos irmãos conselheiros e conselheira. Nós saudamos, empossamos, nos congratulamos com os novos membros dos conselhos econômicos e administrativos das nossas paróquias. De modo que prosseguirei com o rito de posse, a cerimônia. Caríssimos irmãos e irmãs, fiéis batizados, padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, de nossas paróquias e comunidades eclesiais, escolhidos dentre os fiéis engajados na missão da Igreja, como ministros sagrados ou como agentes de pastoral e membros de comunidades cristãs. A Igreja de Jesus Cristo, que é realidade concreta e visível na Arquidiocese de Natal, reconhece que, na comunidade cristã, que todos nós, fiéis batizados, participamos ativamente das funções sacerdotal, profética e régia de Cristo, pela atuação na vida e no apostolado da Igreja. Nas comunidades cristãs, paróquias e capelas, a participação dos fiéis leigos e leigas mostra-se indispensável e fundamental para que a atividade pastoral dos ministros sagrados, por ter resultados efetivos. Vejam bem, a participação dos fiéis leigos e leigas mostra-se indispensável e fundamental para que a atividade pastoral dos ministros sagrados possam ter resultados efetivos. Por isso, vocês, caros filhos e filhas, como leigos e leigas comprometidos com a missão da nossa Igreja, devem cultivar o espírito dos homens e mulheres que auxiliavam São Paulo na evangelização, conforme Atos 18, versículos 18 e 26, e em Romanos 16, 3. Socorrendo os irmãos em suas necessidades e colaborando para manter o espírito tanto dos pastores como dos demais fiéis. 1 Coríntios 16, 17 e 18. A paróquia deve se tornar
um exemplo claro de apostolado comunitário. Todas as diversidades humanas estão nela representadas, inseridas na universalidade da Igreja. Habituem-se os leigos e leigas a colaborar com os padres na paróquia. Os problemas próprios e do mundo, assim como as questões referentes à salvação, devem ser analisados, discutidos e resolvidos em comum. Apoiem e se esforcem por secundar todas as iniciativas apostólicas, evangelizadora e missionária de sua família eclesial. Neste ponto, caros conselheiros e conselheiras, vejam bem, todas as diversidades humanas estão nela, na paróquia, representadas, inseridas na universalidade da Igreja. Por isso é muito importante que nós tenhamos cuidado, porque vivemos num mundo muito conflitivo, num mundo completamente diferente e novo, pelo poder da palavra que todo mundo tem. É o componente novíssimo que determina as relações interpessoais, institucionais, políticas, econômicas, religiosas, no mundo presente, através das redes sociais. E por isso é muito bom que todas as pessoas se sintam integrantes, pela graça do batismo, à vida da igreja, da comunidade, da paróquia, me sentindo corresponsável por ela, mas com consciência cristã, membro da comunidade. Caso contrário, nós ficamos instalando tribunais para julgar, condenar, e ficamos a manifestar atitudes e exigências irredutíveis, sem o espírito da caridade e da corresponsabilidade dentro da vida da igreja. Então, os problemas próprios e do mundo, assim como as questões referentes à salvação, devem ser analisados, discutidos e resolvidos em comum. Apoiem e se esforcem por secundar todas as iniciativas apostólicas, fortalecer, animar, acompanhar, caminhar com a própria igreja, com as suas diretrizes, suas prioridades, seus encaminhamentos. Tudo isso, as iniciativas apostólicas, evangelizadora e missionária de sua família eclesial. Alimentem igualmente o sentimento de pertencer à Arquidiocese de Natal, de que a paróquia é célula basilar. A Arquidiocese de Natal, a qual a paróquia é célula basilar. E às vezes eu percebo que muitas vezes nós ficamos mais antenados e seguindo outras igrejas particulares ou outros pastores do que a nossa própria e o seu próprio pastor. Mostrem-se sempre dispostos a aderir, na medida de suas forças, às iniciativas arquidiocesanas, a convite do pastor, o arcebispo metropolitano, o arcebispo, aquele que preside, juntamente com todos os fiéis, os párocos, todos os ministros ordenados, é aquele que é a referência de pastor para a igreja particular, pela graça de Deus. Hoje, a nossa igreja agradece a resposta positiva a que todos deram ao convite para participarem como membros efetivos nos conselhos de assuntos econômicos e administrativos paroquiais. Este importante conselho exercita propriamente a função consultiva
de controle e de programação das atividades a serem desenvolvidas nas paróquias e comunidades eclesiais, capelas. Aqui, além de tudo que já foi dito e esclarecido pelo próprio diácono Teixeira com a sua contribuição e a do padre Valdir, é bom vermos sempre isto: os conselhos são mecanismos de participação e de comunhão. E depois foi ressaltado que, com a posse coletiva que agora está acontecendo, mesmo que alguma paróquia mude de padre por alguma necessidade, mas o conselho permanece. Quem chega não tem o direito de simplesmente dizer: não quero esse conselho, vou fazer outro. Não, o conselho está ali, empossado, sob a autoridade do bispo, com todas as instâncias que compõem a vida da igreja. E então é bom saber que também o bispo caminha sempre em comunhão, ouvindo, consultando os conselhos que estão constituídos canonicamente para a vida da igreja. Temos o conselho presbiteral, uma representação muito bonita, escolhida democraticamente pelos padres, conselho presbiteral, qual o bispo deve ouvir sempre para tomar algumas decisões, e tem o conselho chamado Colégio de Consultores. Este Colégio de Consultores é a garantia de, na arquidiocese ou nas igrejas particulares, mesmo que o bispo ou a diocese esteja vacante, ou enquanto, por exemplo, se o Papa completa-se o mandato pastoral, a missão pastoral de um bispo numa arquidiocese ou numa diocese, o Papa aceita a sua renúncia e, enquanto é nomeado um novo sucessor, caem todos os outros conselhos e permanece o colégio de consultores. É bom que a gente veja isto analogamente também na paróquia, mesmo que mude o padre, mas a vigência, o valor, a importância, o papel, o mandato daquele conselho que ali está, permanece válido por 3 anos. Se algum membro daquele conselho, por necessidade pessoal, mudou de paróquia, viajou para outra região, a vaga ficou existindo, então pode o pároco indicar alguém para preencher e aí encaminha para a arquidiocese e tudo será resolvido. Mas isso é bom que se fale para que estejamos bem por dentro desses mecanismos que fazem parte da igreja para garantir direitos e deveres de todas as instâncias. A sua competência se estende e a todos os bens eclesiásticos nelas existentes, sujeito à autoridade do arcebispo metropolitano e seus cooperadores imediatos, os párocos ou os administradores paroquiais. Colaboradores imediatos, os párocos e os administradores paroquiais, aos quais me refiro com muita atenção, gratidão, reconhecimento e esta consciência que devemos ter. Eu não posso fazer o que quero na minha diocese, na minha igreja como bispo, eu estou em comunhão com a igreja, com o Papa, e assim como o padre também na paróquia está em comunhão com o bispo e com ele fielmente conduzindo, contribuindo para a vida da igreja particular. Agora, por meio virtual,
dirijo-me a cada um de vocês, caros conselheiros e conselheiras, diletos filhos e filhas, para que, em comunhão com os párocos e administradores paroquiais, assumirem o compromisso da responsabilidade de colaboração administrativa, financeira e patrimonial das paróquias da Arquidiocese de Natal. Frise-se que o Conselho de Assuntos Econômicos, junto à comunidade paroquial, trabalhará para obter os recursos necessários, de maneira que a missão avance e se faça realidade em todos os ambientes. Estes e todos os organismos precisam estar animados por uma espiritualidade de comunhão missionária, conforme o documento de Aparecida número 203. Por isso eu vos pergunto, agora o rito da posse: quereis assumir com liberdade, responsabilidade, senso de eclesialidade e espírito de fé, a missão por mim delegada a cada um de vocês, membros do Conselho de Assuntos Econômicos e Administrativos da paróquia da qual fazeis parte, pelo período determinado na nomeação canônica? Sim, queremos. Assumindo essa missão, deveis colaborar junto aos párocos e os administradores, para que a missão da comunidade paroquial seja vivida nos diversos âmbitos e setores, sempre em coerência com a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Vejam, para que a missão da comunidade paroquial seja vivida nos diversos âmbitos e setores, sempre em coerência com a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Estais dispostos a assumir esta missão, caros conselheiros? Sim, estamos. Estais dispostos a observar as obrigações inerentes à vossa missão em âmbito paroquial, cumprindo as determinações da Igreja Particular de Natal? Sim, estamos. Então, os conselheiros que estejam em suas paróquias, comunidades, acompanhando este momento, aqui direto do nosso centro de eventos, a sala, o salão pastoral da nossa arquidiocese em nossa cúria, os conselheiros fiquem de pé e façam o juramento diante de Deus, diante da comunidade. Juramento, conselheiros. Prometo exercer de modo voluntário, com fidelidade, dedicação, zelo, responsabilidade e honestidade, o encargo de conselheiro de assuntos econômicos e administrativos da paróquia da qual faço parte, como fiel católico, e para o qual fui nomeado pelo senhor arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, observar as prescrições canônicas, os princípios da administração arquidiocesana e paroquial, tendo em vista a correta utilização do patrimônio e recursos paroquiais para a promoção pastoral, social, material e espiritual da comunidade católica.
Por fim, rogo ao Senhor Deus que nos cumule das bênçãos e graças necessárias para o fiel e bom desempenho do ofício a nós confiados pela Santa Mãe Igreja, que é presença viva, atuante e eficaz na Arquidiocese de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Aceito diante de Deus, diante de toda a comunidade, pela graça que o Senhor nos concede, aceito o vosso juramento e os declaro empossados como membros dos Conselhos de Assuntos Econômicos Paroquiais para um mandato de 3 anos. Desejo a todos fecundo trabalho, perseverança, doação, como vocês fazem com muito amor e generosidade. Muito bem, assim conclui-se o rito de posse de todos os conselheiros presentes nas paróquias e aqui no salão de eventos. Caminhamos para a conclusão da nossa live. Antes da palavra de Dom Jaime, palavra conclusiva, final, nós queremos dar algumas informações. Primeira, todo conselheiro deve ter acesso ao regimento do conselho. Orientamos de imediato o estudo deste regimento. Segundo, esclarecemos que as reuniões do conselho de cada paróquia são reuniões mensais. Ao término dessa live, conforme já previsto, cada conselho em sua paróquia se reunirá em reunião presencial para a escolha do vice-presidente, do secretário e, sobretudo, organizar o calendário de reuniões. Essas reuniões, conforme já decreto existente na Arquidiocese, faz parte permanentemente como ponto de pauta a prestação de contas do mês findo, do mês anterior. E hoje essa prestação de contas encontra-se de maneira muito fácil pelo sistema Cúria Online, que ao ser concluída a implantação das informações paroquiais financeiras, o sistema apronta esta prestação de contas. Certamente, tão logo tenhamos a melhora da doença, da pandemia que se agrava sobre o nosso país, teremos a programação de formação. Haverá sim, tão logo seja possível, uma formação específica para todos os conselheiros. Como houve para o mandato anterior, também teremos. E agradecemos a presença realmente de todos aí nas paróquias, o esforço, a colaboração de todos os párocos. E como o padre Valdir já disse, aqui estamos sempre à disposição para o atendimento, para a colaboração, para ajudar na caminhada, no desempenho de seu papel como conselheiro. Então agora nós vamos ter a palavra final do nosso pastor, Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano de Natal, que depois da posse, depois de contar com o sim de todos os conselheiros, né, aquele número maravilhoso que nosso chanceler Padre Rodrigo nos deu, vai dirigir a palavra agora aos párocos e conselheiros. Queremos só por fim dizer que ao final da reunião presencial deve ser lavrada a ata, aprovada e assinada, conforme já orientado,
A ata original ficará arquivada, guardada na paróquia, e a paróquia enviará uma cópia digitalizada em PDF para o e-mail chancelaria@arquidiocesedenatal.org.br. Agora, com a palavra, nosso pastor Dom Jaime Vieira Rocha, e em seguida teremos a bênção de conclusão. Antes da fala do nosso arcebispo, eu quero só me dirigir aos irmãos padres. As provisões dos conselheiros, portanto, dos conselhos, estarão disponíveis em nossa chancelaria a partir de quinta-feira da próxima semana. Até lá, vamos organizar tudo para isso, e as provisões serão disponibilizadas à medida em que as atas do dia de hoje forem chegando aos nossos e-mails. Então, será uma maneira de poder disponibilizar a provisão, é ter a confirmação do e-mail que o senhor vai mandar, meu irmão, com a ata da posse de hoje. Obrigado. Muito bem, com muita alegria, parabenizando a todos os novos membros, a todos os novos conselhos paroquiais, para ver a questão econômica e financeira. Conselhos econômicos e administrativos das nossas paróquias. Que bonito percebermos que, ao todo, com os seus párocos, 813 empossados. Isso é muito importante, muito bonito. É uma conquista que estamos celebrando. Vejam os passos que vêm sendo dados sobre a questão administrativa, que certamente ajudará. Eu já vi uma referência muito válida nas redes sociais, tenho a impressão que foi lá de São Paulo, do curso de Direito Canônico, mostrando que o zelo pela dimensão administrativa numa igreja particular se traduz em garantia do cumprimento, do crescimento, da eficácia também, mas a garantia de sua missão evangelizadora pastoral, porque sem a dimensão administrativa, que possibilita ao respaldo econômico, financeiro para a vida da igreja e a evangelização, não conseguimos ir muito adiante. Então, de modo que aqui nós estamos celebrando, para mim, duas conquistas importantes. Esta prática da posse coletiva dos conselhos econômicos, administrativos paroquiais, que já começou há 3 anos atrás. E a outra conquista é a introdução do método Cúria online. E nós temos sempre ouvido por parte do economato, do setor do patrimônio, de administração, como tem sido uma bênção este passo que, graças a Deus, conseguimos dar com toda a dedicação e esforço do economato, do vicariato episcopal para a administração, na pessoa do padre Valdir, do doutor Vital, todas as pessoas que se dedicaram. Foi um trabalho árduo, visitando experiências em outras igrejas, conhecendo todos os métodos, e optamos por este Cúria online, que possibilita termos uma visão do caminhar da igreja também do ponto de vista administrativo, que está a serviço do pastoral, quando facilita a expedição de documentos. Tudo ali está pronto,
certidões mais diversas, atestados, a paróquia dispõe de todos os recursos para desempenhar bem a sua missão e o seu papel. Outro ponto que gostaria de ressaltar da fala do diácono Teixeira, nós estamos vendo ultimamente na vida da igreja uma clara reafirmação da importância do Concílio Vaticano II como sendo magistério da igreja. O Papa Francisco nos falou sobre isso de modo muito veemente há pouco tempo atrás. Reitero que é muito importante isso. Quem não caminha com a igreja, com o seu magistério, não faz parte da igreja. E mais ainda, com muito amor, com muito respeito ao pluralismo, né, na vivência de um mundo tão plural, também acontece na igreja. A palavra de Deus já nos garante isto, como nós vimos também em São Paulo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Precisamos zelar pela comunhão e a unidade. Ninguém está impedido de ver todos os modelos, todas as palavras tão enriquecedoras de bispos. Eu vi há poucos dias a mensagem, a palavra dos bispos lá de Florianópolis, né? Lá do sul, dentro desse contexto de pandemia, tantas palavras de incentivo, de solidariedade, de presença para a vida da igreja, mas também tudo aquilo que vai sendo referencial para podermos nos situar. E interessante, às vezes nós percebemos que mesmo que você possa, é muito bom nos enriquecermos, estarmos abertos para ver tudo aquilo que são frutos do Espírito para a vida da igreja. Mas eu não posso deixar de seguir o meu pastor, a minha igreja, e me voltar para outra. Não, enriquece, escute, eu mesmo escuto tanta coisa boa pelo rádio, pelas TVs católicas, mas eu não posso abrir mão de zelar pela fidelidade, pela comunhão, pela participação na vida da minha igreja particular a qual pertenço. Então, essa afirmação do concílio, como isto é bonito, lembremos-nos sempre, o grande fruto do Concílio Vaticano II, plasmou uma igreja de comunhão e de participação, uma igreja sendo chamada a ser luz do mundo, e todos os fiéis leigos fazem parte desta igreja, luz do mundo, presença no mundo presente. E ainda mais, como é válido, renovem isto, quando vocês entrarem em suas paróquias, em suas igrejas, como é bonito ver em cada matriz um quadro bonito dos nossos mártires do Rio Grande do Norte, santos mártires. E o diácono Teixeira terminar a sua fala de na seiva que alimenta a nossa missão na vida da igreja, na nossa igreja, é fortalecida pelo sangue dos mártires. É muito importante sempre valorizarmos esta graça que Deus nos concedeu. E para finalizar, vejam bem, nós estamos vivendo tudo isto dentro desta realidade da pandemia. E do ano passado para cá, certamente o mundo vai tentando se reorganizar dentro deste contexto. Eu aconselho que sejamos pessoas que valorizem muito a informação, ter uma visão do mundo, da realidade toda, e assim podermos ir crescendo, caminhando, vendo e contribuindo para o bem. Eu via nessa manhã comentário muito importante
de um autor que escreveu um livro recentemente, Marco Ornelas. Ele é consultor, psicólogo, executivo de grandes empresas, e ele escreveu o livro A Nova Desordem Organizacional. A Nova Desordem Organizacional. E aí fala, ninguém se dispõe a se reorganizar se tudo estiver em ordem. Então, se tudo está bem no seu lugarzinho, ninguém se dispõe a se reorganizar. E aí é importante que nós, a partir, às vezes, de uma certa dificuldade, ou que não esteja em ordem, que nós possamos nos reorganizar. Então, a nova desordem organizacional. É impressionante isto. Então, o exemplo, por exemplo, ele deu o exemplo da vacina, os meios de comunicação e os instrumentos virtuais estão aí, as tecnologias a serviço de mais organização para o bem comum de todos. E para também o próprio trabalho. Ele mostra como é importante também derrubar fronteiras em vista da pessoa, tudo em vista da pessoa. Não se pode mais trabalhar com barreiras, com desconfianças. Pensar pensar um jeito de trabalhar, sempre com toda a atenção para que a pessoa, a comunidade, o bem comum que estamos em busca possa acontecer. E aí umas palavras muito importantes, palavra-chave dentro desse contexto. Desapegar-se. Um dia desse alguém me dizia, o senhor vai começando a se desapegar. Eu tenho que me trabalhar porque nós estamos nesse processo. Daqui a pouco termino a minha missão com a graça de Deus, e recomendo muito que Ele me abençoe, Nossa Senhora nos acompanhe sempre, mas a palavra desapegar-se. Se nós ficamos muito apegados, aí não caminhamos. Desapegar-se. Depois, se doar. Se doar. É o doar-se, né, com muito amor. Descobrir. Desapegar-se, se doar e descobrir. Descobrir possibilidades, fazer novos caminhos para ir descobrindo outras coisas, senão nós ficamos um pouco, talvez, sem a atenção para nos enriquecermos e nos renovarmos a cada dia neste processo de uma humanidade tão dinâmica e tão mutável. Mas, por tudo, Deus seja glorificado pelo que nós estamos vendo aqui. Mais uma vez, o reconhecimento, a gratidão da Igreja de Natal a todos nós. Me reitero, reconheço, apoio, agradeço muito todo o trabalho, empenho que não é fácil, as lutas, a superação de tudo aquilo que às vezes pode nos despertar para um certo desânimo. Nada de desânimo, tenhamos coragem e vamos agradecendo ao Senhor todas essas conquistas tão positivas através dos métodos administrativos para o maior bem da evangelização e da vida do nosso povo. Muito obrigado a todos, Deus favoreça, Nossa Senhora da Apresentação nos proteja e em muita comunhão com todos aqueles que estão nos acompanhando em suas paróquias, nós vamos ficar em pé, rezar um Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, e em seguida o Dr. Vital dará a sua palavra de despedida, ele que está organizando toda esta manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado a todos que nos acompanharam até o presente momento. Bom êxito, trabalho a todos os conselheiros, e encerra-se assim a live de posse dos conselhos paroquiais de assuntos econômicos e administrativos da Arquidiocese de Natal. Muito obrigado.